Professora Angela Roberto, seja muito bem-vinda ao projeto de Memória Institucional e Historiográfica do Departamento de História da UERJ. É uma honra para a gente recebê-la aqui, coordenadora do laboratório, que é a casa desse projeto, e uma professora também de muito tempo e aluna da casa. Seja muito bem-vinda. Olá, João. É um prazer para mim ter sido convidada por vocês e estar tendo essa oportunidade de estar aqui para falar um pouco, né, da minha experiência como aluna, como professora da UERJ. Eu agradeço muitíssimo o convite a você e a professora Alexandra, que é a coordenadora desse projeto. Nós ficamos muito felizes também, professora. Enfim, vamos começar as perguntas. Professora, você poderia nos contar um pouco sobre a sua formação anterior à universidade? Ensino básico, qualquer outro tipo de formação que a senhora acha importante que monte essa sua trajetória antes de chegar na universidade? Posso, claro, é uma pergunta que é sempre boa, né, porque faz a gente pensar, rememorar, inclusive a própria acionar a memória afetiva, né. Enfim, venho de uma família de imigrantes pobres, tanto do lado do meu pai, que eram imigrantes portugueses, quanto do lado da minha mãe, que eram imigrantes italianos. Então, a minha vida toda eu, estudei escola pública, assim como meus irmãos. Meus pais tiveram 4 filhos, então foi muito difícil para dar educação para os 4 filhos, todos nós estudamos em escola pública. Eu, como fui a caçula e temporão, ainda tive o privilégio, digamos assim, depois de um tempo, de ir para uma escola particular, ainda na educação básica, por conta da reforma do ensino na época da ditadura, né. Então, as reformas que foram instituídas pelo regime ditatorial precarizaram o ensino na escola pública. A escola pública, que até então tinham 2 turnos, passou a ter 3 turnos. E com isso, realmente, o ensino ficou mais precário. E meus pais um pouco preocupados, né, como meus irmãos já estavam bem mais adiantados, digamos assim, porque já estavam alguns até na faculdade, em função da diferença de idade entre nós. Meus pais então puderam me tirar e me colocar numa escola particular. Então isso aconteceu a partir da quinta série, antiga quinta série, né? Que hoje acho que é o sexto ano, se não me falha a Sim. memória, acho que tem essa equivalência, né? E aí eu fiz da quinta até a oitava série nessa escola. Depois eu fui fazer o ensino médio já numa escola que também tinha um preparatório para o vestibular, né? E quando chegou a época de eu me decidir para o vestibular, eu confesso que eu tive muita dificuldade, porque, embora sempre tivesse sido apaixonada por história, sempre foi a minha grande paixão. Eu tenho dois irmãos que são professores, né? E eu via o sacrifício dos meus irmãos naquela época para conseguirem sobreviver. Então, eu tinha um pouco de receio de escolher história e cair no magistério, e também ter uma preocupação com o meu futuro, se eu ia conseguir ou não, enfim, me sustentar devidamente por conta dessa escolha. Então, inicialmente eu não escolhi história, eu fui fazer uma outra faculdade que era ligada também a uma área que sempre me mobilizou, que é a área social. Então eu fui fazer serviço social. Foi na época, enfim, da gente estava vivendo o período de redemocratização do Brasil, os movimentos sociais, os movimentos sindicais estavam, assim, de uma certa forma, em grande ebulição. E então eu escolhi fazer serviço social. Eu trabalhei 5 anos como assistente social, mas eu não estava feliz, não era aquilo que eu queria, né? E depois de um tempo, então, eu resolvi recomeçar. E aí eu fui fazer história, e foi muito bom, porque deu assim certo na medida em que a UERJ estava abrindo o seu curso de manhã. A UERJ não tinha o turno da manhã. O curso de história funcionava à tarde e à noite. E se fechou o curso, o turno da tarde, por conta da demanda. Era uma demanda que vinha cada vez diminuindo mais. E então a UERJ fechou o curso da tarde e abriu o turno da manhã. E aí eu tive a oportunidade de vir cursar História. Minha turma foi a primeira turma do turno da manhã, né, o que foi também um grande desafio para nós, na medida em que a logística do IFCH custou, de uma certa forma, a ser uma logística mais assim adequada às necessidades dos alunos naquele momento, né? O que eu quero dizer com isso? Só tinha minha turma de manhã aqui, nada mais funcionava de manhã.
Então a gente ficou durante um tempo assim meio que desamparados, né? Eu era até um pouco mais velha, tinha um pouco mais de experiência, já tinha cursado um curso, né, superior e tal, mas para os alunos mais jovens, recém-saídos do ensino médio, foi assim um desafio para nós. Mas aos poucos a UERJ foi adotando a sua logística, o próprio IFCH, e foi dando para a gente subsídios para que a turma pudesse ter toda a estrutura para funcionar. Imagina, né? Os professores trabalham muito tempo à noite, aí tem uma turma pela manhã, tem que mudar a vida inteira, entendo que deve ter sido bem É, complicado. exatamente. E a senhora entrou aqui no curso de História, ainda trabalhando com serviço social ou não? Não, não, não. Depois desses 5 primeiros anos que eu falei para você que eu trabalhei, eu abandonei. Eu cheguei a dar aula num curso de serviço social, né? Então depois eu deixei de exercer a profissão de assistente social, mas quando eu comecei a trabalhar no ensino superior, eu tive a oportunidade de dar aula numa universidade particular no curso de serviço social, formando profissionais daquela área, né? O que foi também uma experiência para mim muito gratificante no ensino superior. Eu trabalhava no ensino superior de história e trabalhava também no ensino superior de serviço social. Entendi. E como foi a escolha da UERJ nessa dinâmica de vida, de pensar em tá trabalhando 5 anos com uma coisa, mas tem um sonho? Como foi a escolha da UERJ nessa, Então, nessa dinâmica? eu diria para você que a UERJ sempre fez parte, eu acho que um pouco da minha vida, porque eu moro aqui perto, né? Então eu sempre passava por aqui, pela UERJ, né? E eu sempre tive essa vontade de estudar na UERJ. Então, quando eu fiquei desempregada, porque na verdade foi isso, eu fiquei desempregada no período do Collor, né? E em função exatamente do modelo neoliberal que o Collor começou a implantar no país, eu trabalhava numa empresa onde toda a área de RH foi demitida, toda, exatamente por conta disso. Né? Aquela coisa que o pessoal de recursos humanos é como se a gente não servisse, a gente poderia ser dispensado. Então, toda a área foi dispensada. Os médicos, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, todo mundo. E aí eu fiquei desempregada. Aí, naquele momento, estava muito difícil arrumar emprego no país, porque eu conta exatamente disso. A gente vinha, né, recém-saído da ditadura, o governo Sarney com uma inflação altíssima, aquele governo Collor experimentando exatamente essas medidas neoliberais, então estava uma situação muito difícil. E eu não estava satisfeita com a profissão. Então, eu resolvi estudar, eu vou estudar novamente. E, como eu disse, foi uma coincidência, porque a UERJ abriu o curso pela manhã. Aí você vai dizer, mas por que você optou pela manhã? Porque para mim era mais fácil. Eu sou uma pessoa que sou diurna, eu não sou notívaga. Então, para mim, eu preferia estudar de manhã. E foi como eu consegui. Eu consegui a vaga de manhã e vim estudar no turno da manhã. Qual foi o ano disso, professora, exatamente? Aí você quer me derrubar, Não, né? Porque você quer saber a minha idade. que importante. 1991 foi o 91, ano que eu entrei aqui como aluna. entendi. E como foi, beleza, aí você terminou o curso, como foi o processo depois de ingressar como docente na instituição? Esse processo também foi muito interessante, porque o que, que aconteceu? Eu, depois que terminei o curso, né, de História, eu já não tinha mais muito tempo a perder, porque, como eu disse, era a minha segunda graduação, então eu queria dar aula no ensino superior, era a minha meta, meu objetivo, embora eu trabalhasse na educação básica, né, eu dei aula tanto de quinta ou oitava série, quanto no ensino médio, pré-vestibular, né, com salas assim, com 100, 120 alunos. Enfim, eu tive todas essas experiências, dei aula no curso de formação de professores, fui professora do ISERJ, né, no ensino superior. Então, eu passei por, eu diria assim, por várias experiências que foram muito gratificantes para mim no meu processo de formação. Mas a minha meta era exatamente chegar no ensino superior. Então, logo que eu terminei a graduação, eu fui fazer o processo seletivo do mestrado. E a UERJ tinha acabado de implantar, de inaugurar o seu programa de pós-graduação. Tinha uma única turma e eu fiz parte da segunda turma do PPGH, que na ocasião só tinha o curso de mestrado, ainda não tinha o curso de doutorado, né? O nosso programa ele veio de uma decorrência de um curso de especialização em relações internacionais, daí essa área de concentração de história política,
Então, assim, para mim também foi muito interessante, porque eu sempre trabalhei com isso, né, com história política, na medida em que eu estudo a história do anarquismo, que é um movimento eminentemente revolucionário. Então, sempre foi o meu interesse, e eu então participei do processo seletivo e fui aprovada e fiz o mestrado, né? Não foi um processo fácil para mim, porque eu já trabalhava, né? Então, eu fiz o meu mestrado trabalhando, então isso foi assim difícil, né? Eu diria, né? A produção, a pesquisa, mas enfim, eu fiz o mestrado e logo depois que eu terminei o mestrado, ainda não tinha o curso de doutorado aqui. E eu, então, comecei a ver a possibilidade de fazer o doutorado em outros lugares, não só no Rio de Janeiro, mas eu queria também sair um pouco do Rio de Janeiro, né? Ter a oportunidade de ter um diálogo, uma interlocução com outros colegas de outros estados. Então, eu fui fazer o processo seletivo em São Paulo e eu passei e fui fazer o doutorado na PUC de São Paulo, né? E também foi assim uma experiência muito positiva para mim, não só pela qualidade do curso, mas também, mais uma vez, porque eu trabalhava e tinha que ir toda semana para São Paulo, pelo menos durante um ano e meio, para cursar as disciplinas. Então, foi assim difícil, mas ao mesmo tempo desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante, porque eu consegui vencer, vamos dizer assim, aqueles obstáculos, né? Então, e logo que eu, antes mesmo de eu terminar o doutorado, eu já estava dando aula em universidades particulares. E aí, como é que eu cheguei aqui na UERJ? Para encurtar, porque foi essa pergunta que Uhum. você fez, né? Eu estou dando aí uma volta. Mas é, eu, como já trabalhava no ensino superior, e eu, de uma certa forma, depois de um tempo, numa das universidades em que eu trabalhei, eu atingi um ponto importante na minha carreira. Eu fui coordenadora, eu tive a possibilidade de ter uma bolsa de produtividade, enfim. Então eu tinha uma remuneração que era uma remuneração nessas universidades particulares que era bastante atraente. Então, em função disso, eu retardei um pouco o meu ingresso nas universidades públicas, né? E até que chegou o momento que apareceu um concurso que eu achei que era a minha cara. Né? Por que eu achei que era a minha cara? Era um concurso para história contemporânea, mas também para história contemporânea da África, do continente africano. E eu, a partir da implantação da Lei 10.639, eu fiz um curso, né, lato sensu, de história e cultura africanas. Então, eu me senti apta a fazer aquele concurso, porque eu achei que aquele concurso tinha o meu perfil. Né? E foi assim que aconteceu. Então, eu fiz o concurso para trabalhar com história do continente africano e história contemporânea, basicamente um recorte temporal que pega o final do XIX e o grande parte do século XX, e fui aprovada e é a disciplina, inclusive, que eu leciono, né? Basicamente, que é a disciplina de História da África. Entendi. Então, a senhora já falou que trabalhou um tempo em faculdade particular, universidade particular, né? Queria saber, então, agora que você já está aqui um bom tempo na universidade pública, eu queria saber quais são os pontos de contato e diferenças do ensino superior público e do privado. Essa é uma pergunta muito boa, né? Então, a lógica da universidade particular é completamente diferente da lógica da universidade pública, né? A universidade particular, ela vê a educação como um negócio. A educação tem que gerar lucro. Eu diria para você que durante um tempo, até numa dessas universidades em que eu trabalhei mais tempo, eu fiquei 15 anos e eu fui coordenadora, como eu disse, eu fiz parte da equipe que implantou o curso de História, junto com outros colegas, inclusive colegas que também são egressos daqui, né? É, a gente conseguiu montar um curso, que foi um curso muito bom, inclusive muito bem avaliado no ENAD, um curso que tirou nota 4, né? Numa escala de 1 a 5, é um curso considerado muito bom. Então, durante um tempo, a gente conseguiu manter essa qualidade. Agora, é claro que todas essas variações da própria economia do país, elas impactam nos projetos, nos planos dessas universidades, né? E esse curso, ele então sofreu também esse impacto, teve que passar por uma reforma,
E, obviamente, os cursos da área de humanas nunca foram aqueles cursos que recebiam maior atenção, maior investimento, né? Então, isso era uma coisa que me deixava um pouco, um pouco não, me deixava muito contrariada, vamos dizer assim, exatamente porque o curso foi perdendo qualidade ao longo, né, da sua existência. E como eu disse, então a lógica é completamente diferente. Não é nem tanto a matriz curricular, né? Mas é a maneira como você elabora o currículo por conta de outras questões, né? De outras necessidades que muitas vezes a instituição te impõe, digamos assim. Né? Então, isso era algo que, de fato, incomodava, né, bastante, né, nesse aspecto. Como eu disse, durante um tempo a gente conseguiu administrar isso, mas depois de um certo período isso não foi mais possível e o curso foi sofrendo, tanto é que o curso acabou. Né? O curso acabou, foi para distância, foi colocado em EAD e depois ele praticamente acabou esse curso, porque essas universidades, como eu disse, elas normalmente operam com aqueles cursos que dão mais lucratividade. E hoje, os cursos que dão mais lucratividade, sobretudo, são os cursos da área de saúde. Né? São esses os cursos que oferecem, vamos dizer assim, maior lucratividade. Sim, entendi. Vou mudar um pouquinho agora de assunto, falar um pouco do seu tema de pesquisa, professora, que é anarquismo, né? No que diz respeito à pesquisa desse tema, você percebe algumas mudanças nas orientações temáticas e metodológicas nos últimos anos? E como você enxerga a posição do seu tema nessa dinâmica de pesquisa da universidade? Então, eu observo sim uma mudança, né, que também a gente que é da área de história sabe que essas variações elas acontecem de acordo com o próprio contexto, o próprio fluxo, vamos dizer assim, do tempo presente, a gente poderia colocar dessa maneira. Então, em épocas, por exemplo, em que as esquerdas, de uma certa forma, estavam em maior evidência, é lógico que esses temas, né, sobretudo os temas ligados ao comunismo, ao anarquismo, ao socialismo, eram temas mais procurados, né, que atraíam mais, os alunos tinham mais interesse. Mas eu diria que hoje, embora o anarquismo sempre tenha sido um tema, vamos colocar marginal com todas as aspas, mas nunca foi considerado um tema nobre dentro da produção historiográfica, na medida em que a própria universidade ela também consolidou uma tradição marxista que, de uma certa forma, ofuscava, por uma série de razões, que eu não vou entrar aqui, mas que ofuscava o próprio anarquismo, o movimento anarquismo, a história do anarquismo. Mas de uns tempos para cá, com a ascensão, sobretudo da extrema-direita, eu observo que as direitas e a extrema-direita elas ganharam uma maior centralidade nas pesquisas. Então, com isso, eu acho que temas como esse que eu estudo estão, não vou dizer que em declínio, não acho que seja declínio, não gosto muito de trabalhar com essa ideia de ascensão e declínio, mas eu acho que são temas que hoje já não têm tanta procura ou tanto interesse. Tá? Agora, do ponto de vista metodológico, historiográfico, eu diria que o tema, pelo menos entre os pesquisadores do anarquismo, da história do anarquismo, sobretudo os historiadores, o tema ainda tem uma certa repercussão, porque não só porque ainda tem muita coisa para se pesquisar, mas porque também ah, você pode criar, e hoje tem se criado isso, muitas variações dentro do próprio tema. Eu mesma, por exemplo, eu sempre trabalhei o anarquismo a partir de um recorte de gênero e hoje eu trabalho os processos culturais, né, que são dentro do próprio movimento anarquista, porque os anarquistas sempre valorizaram muito a cultura, a educação, então eu me dedico exatamente a isso, né, a estudar essas questões dentro do movimento, diferente de outras produções que envolvem mais a relação com o movimento operário, o movimento sindical, as correntes mesmo, né, do anarquista, a teoria ou as teorias, enfim. Então, eu faço outro percurso dentro desse movimento. Mas eu noto isso, há uma modificação, mas o interesse hoje diminuiu. Entendi.
Só pergunta agora fora do roteiro, mas responda se quiser, tá? Sem intenção de botar ninguém em saia justa. Você acha que essa questão dessa marginalidade do tema, e sobretudo hoje em dia, ela tem algum impacto em relação à procura de bolsistas ou financiamento de pesquisa? Existe alguma correlação sobre isso? Acho que tem sim. Acho que, como eu disse, não está entre os temas mais nobres, né, dentro da própria produção do conhecimento histórico. Então, eu acredito que não tanto em relação a bolsas para alunos. Eu nunca tive problemas de conseguir bolsas das agências de fomento, ou mesmo da UERJ, para os alunos estudando esse tema. Mas bolsas para mim mesma, enquanto pesquisadora, sim. E eu acredito que seja muito em função da temática, como eu disse, que não é uma temática nobre, né? Você recebe uma série de elogios para o seu projeto, para o seu currículo, né? Mas nunca consegue alcançar o mínimo necessário para você, por exemplo, ser contemplado com uma bolsa. Então, eu acredito que sim, que eu atribuo a isso, a esses preconceitos que existem. E eu acho que existem preconceitos dentro da academia com determinados temas. Agora, falando um pouquinho sobre o departamento de História e a estrutura dele, quando a senhora entrou aqui como aluna e atualmente como professora, quais são as principais diferenças nessa organização do departamento e qual o papel do laboratório? E fala agora sobre o LPPE, que é o laboratório que a senhora coordena, nessa nova dinâmica, dessas dinâmicas que mudaram ao longo do tempo durante seu ingresso, sua caminhada aqui na UERJ. Então, eu quero dizer, eu acho que é importante deixar isso registrado, que eu sou uma pessoa que eu tenho uma relação muito afetiva com a UERJ. Os anos que eu passei aqui estudando, não só na minha graduação, mas também no meu mestrado, eu diria que foram anos muito marcantes na minha vida, né? Eu tenho contato com colegas até hoje, alguns dos quais seguiram também na carreira acadêmica, alguns hoje têm até projeção dentro, não só do departamento, eu tenho colegas aqui que são professores também do departamento, que são meus contemporâneos de UERJ, mas outros que estão em outras unidades da UERJ, que têm cargos, inclusive de direção, que foram meus colegas. Então, e assim, são pessoas que marcaram também, né, essa minha passagem pela UERJ. Então, eu tenho uma relação muito afetiva com a UERJ, né? É difícil para mim, porque eu, eu diria para você que eu acho que a UERJ ela tem uma magia que só a gente sentindo, não dá muitas vezes para descrever essa relação, só a gente sentindo exatamente, né, o que a gente passa, o que a gente vive, o que a gente experimenta aqui dentro. Então, essa minha trajetória, é óbvio que ela envolve desde a graduação, o mestrado e depois esse período, né, já que como docente. Bom, existe uma diferença entre o currículo no qual eu estudei e o currículo que hoje vocês estudam, por exemplo, né? E eu acho que algumas diferenças são assim importantes, como é o caso da disciplina que eu leciono, a disciplina de História da África, que era uma disciplina que não existia, né? Naquela época. A gente falava alguma coisa do continente africano quando a gente estudava, por exemplo, o período da expansão marítima e comercial europeia, das grandes navegações, porque a África faz parte desse circuito, ou então no contexto do imperialismo, né? Mas dando uma ênfase muito mais a essa expansão europeia, enfim. Mas não o continente em si, a sua história, as suas especificidades e tudo mais. Então, eu diria que essa talvez seja a maior diferença, né? E eu acho que isso é extremamente importante e acredito que isso se modificou até por força da lei. Mas acho que ainda é pouco, né? Pouco no sentido de que a gente precisa expandir isso. Há muitas coisas do continente africano que a gente não consegue abordar numa única disciplina, que é o que nós temos hoje. Então, eu acho que isso precisa ainda se expandir, se modificar, e eu espero, sinceramente, que a gente caminhe nessa direção. Então, eu diria que essa foi a maior modificação, né? As outras modificações também foram em relação, por exemplo, à própria formação da licenciatura. Na minha época, a gente não podia ser licenciado se você não fosse bacharel. Uma coisa estava ligada à outra, né?
Então, e a própria licenciatura era um pouco diferente da carga que vocês têm. A gente tinha uma carga grande em disciplinas na Faculdade de Educação, mas a gente não tinha disciplinas no CAP, com exceção da prática de ensino, que era o estágio, né, que vocês fazem e que a gente fazia no colégio de aplicação. Né? Enfim, então há modificações curriculares, o que é normal, porque isso também tem a ver com a própria dinâmica da sociedade, né, os movimentos, como é que esses interesses de outros grupos também, eles reverberam, evidentemente, numa política, né, curricular, etc. E tal. Então, acho que a UERJ ela tentou caminhar nesse sentido, né? Mas acho que ainda precisa, o Departamento de História acho que ainda precisa ampliar isso, e eu acredito que assim seja, porque a gente tem uma reforma curricular e precisa ser implantada, se não for, ela precisa talvez até já da reforma, mas enfim, eu acho que a gente precisa enfrentar essas questões. Então, eu diria que essa é a maior modificação. Com relação aos laboratórios também, não existiam laboratórios, né? Os professores se organizavam de outras maneiras, sobretudo por áreas e tal, mas não existiam os laboratórios. Acho que os laboratórios foram, assim, uma grande aquisição. O laboratório em ciências humanas, evidentemente, ele é completamente diferente de um laboratório, né, na área da saúde ou mesmo da área tecnológica, né? Mas ele tem uma especificidade, e eu acho que a gente conseguiu isso aqui no Departamento de História. Nós temos vários laboratórios que são extremamente ativos, atuantes, e que hoje são um espaço não só de integração para o aluno, né? Eu digo integração, de uma integração maior, porque uma coisa é ele é aluno, ele está na sala de aula, mas outra coisa é ele estar no laboratório, com os professores, no diálogo, por exemplo, com pós-graduandos, porque os professores que atuam nos laboratórios e que também trabalham na pós-graduação, eles têm os seus graduandos que também fazem parte do laboratório, então essa interseção entre o graduando e o pós-graduando, eu acho que é muito positiva do ponto de vista dessas trocas acadêmicas, dos interesses de pesquisa, né? Professores que dentro dos laboratórios têm os seus grupos de estudo, então que também agregam diferentes alunos de diferentes níveis. Então, eu penso que os laboratórios hoje são um espaço extremamente positivo para o aluno, sem contar o aluno que muitas vezes não tem acesso a um computador, não tem acesso a um Wi-Fi, porque isso acontece, e o aluno pode usar isso nos laboratórios, né? Ele tem essa possibilidade de ter um espaço para que, pelo menos no nosso laboratório, no Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino e História, o LPPE, o aluno tem essa possibilidade, os nossos equipamentos, o nosso espaço, a biblioteca que nós estamos montando, tudo isso está à disposição dos nossos alunos, e eu acho que isso é um ganho muito grande, que, por exemplo, na minha época de aluno, a gente não tinha, né, essa possibilidade. A gente tinha o acesso à biblioteca e, muitas vezes, claro, também acesso aos professores, né? Eu mesma sou muito grata a muitos professores que hoje são meus colegas, que me ajudaram muito ao longo da minha trajetória, né, no sentido como é estudar. Me estudar, inclusive, me prestando livros que eu não tinha, eu não podia comprar, livros que não tinham na biblioteca e que os professores emprestavam para a gente e que a gente podia ou mesmo tirar uma cópia, qualquer coisa assim. E eu acho que isso faz parte. Então, acho que o laboratório ele propicia também isso, ele aproxima isso, né? E ele torna esse contato mais humano, né? Eu acho que ele humaniza a própria academia, né? Que às vezes parece assim uma coisa meio distante, meio fria, mas acho que o laboratório ele dá essa oportunidade. Professora, eu vou aproveitar ainda esse tema e vou trazer um assunto que sempre aparece aqui nas entrevistas, mas vou tentar trazer de uma forma diferente ele agora. Os professores mais antigos costumam mencionar o UERJ Escolão, de uma UERJ, da UERJ mais antiga do que a gente conhece atualmente, enfim. Creio que esse assunto seja um pouco mais, seja ponto pacífico, que a UERJ é uma universidade de excelência, enfim. Mas aí perguntando para a senhora sobre o papel também dessas mudanças curriculares, dessas mudanças estruturais e também, por exemplo, da criação de laboratórios. Você acha que isso ajudou também a mudar esse estigma, por exemplo, que a universidade tinha? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, acho que sim. Acho que também esse estigma, é claro que ele tem um dado de realidade, mas acho que também tem muito preconceito, né? Então, a UERJ, ela é uma universidade, sobretudo se você pensar os cursos de licenciatura,
eles abriram o curso noturno exatamente para poder incluir o aluno trabalhador. Então, eu acho que isso é fundamental. Foi fundamental e é fundamental para a UERJ, como é fundamental para o trabalhador. Ele ter essa oportunidade de se qualificar por conta de um curso noturno, o que a gente sabe que é muito difícil, porque é muito difícil você, depois de um dia inteiro de trabalho, você ainda estudar. Eu falo isso para você porque eu trabalhei muitos anos dando aula à noite, dando aula exatamente para alunos trabalhadores, e aqui mesmo eu também fazia disciplinas à noite, embora eu fizesse história de manhã, as disciplinas todas de licenciatura eu fazia à noite. Né? Então, a gente sabe o que é e a dificuldade, muitas vezes, de estudar à noite. Então, eu acho que também a UERJ recebeu um pouco de preconceito em função disso, dessa perspectiva que ela abre, por conta de que sempre se pensou nisso, a universidade como um espaço mais da elite e não do trabalhador. E quando a UERJ ela possibilita isso, eu acho que ela sofre também um pouco desse preconceito. Agora, é claro, também em função disso, você tem a pós-graduação, que foi algo que chegou um pouco mais tardio, talvez a gente possa dizer assim, em comparação a outras universidades, na UERJ e tal, mas eu acredito que a partir dessas modificações, né, sobretudo aí da pós-graduação, no investimento maior em pesquisa, eu acho que a UERJ ela deu um salto de qualidade que é indiscutível e é extraordinário, tanto para os seus professores quanto para os seus alunos. Perfeito, professora. Já são aí já 34 anos de UERJ do seu ingresso na graduação. Acho que é um bom tempo aqui. A senhora já viu bastante coisa dentro dessa universidade. E com certeza viveu muito momento paradigmático, muito momento difícil, politicamente delicado, enfim. A senhora poderia nos contar um pouco sobre eles? Olha, posso. Eu acho que acho que o momento mais difícil que a gente viveu aqui foi o ano de 2016, né? Que foi o ano, acho que é do governo Pezão, se não me falha a memória, em que a gente ficou 5 meses praticamente em greve. Né? Todos os segmentos pararam, não só os docentes, como os técnicos, como os alunos também, né? Em função da precarização que estava acontecendo na universidade, falta de investimento, os pagamentos que foram atrasados, a gente ficou meses sem receber, tem gente que está pagando dívida, eu diria para você até hoje, né? Porque teve gente que teve que buscar empréstimos e sabe como é que são esses empréstimos, você pega isso no banco e vai pagando, você vai emendando um empréstimo no outro, enfim. Então foi uma situação assim que desorganizou a vida de muita gente. Então eu diria que esse foi o pior momento que eu vivi aqui dentro da UERJ, eu já era docente, né? Esse foi o pior momento. E a gente viveu uma situação também, até nesse momento, que foi o abraço simbólico que a gente deu na UERJ, que era simbólico, mas era extremamente marcante naquele momento, quando nós conseguimos reunir centenas e centenas de pessoas, inclusive colegas de outras universidades que vieram nos apoiar, fazendo um abraço em toda a universidade, toda a grade da universidade. E nós também fizemos uma manifestação decorando, vamos dizer assim, acho que não era uma simples decoração do ponto de vista estético, evidentemente, mas era uma manifestação política, mostrando todos esses banners que a gente faz para o UERJ Sem Muros, né? Nas grades da UERJ, para mostrar exatamente como a universidade tinha a sua produção, né? A produção dos alunos, com os seus orientadores. Então, esses foram momentos marcantes que eu vivi aqui e que eu diria para você que foram os mais marcantes. Agora, como aluna, também vivi outros momentos que foram importantes no ponto de vista das manifestações estudantis, das reivindicações dos alunos, né? E que foram, assim, mostrando todo um amadurecimento também, eu acho, de lutas dos alunos, do corpo docente, então, que nos levou, de uma certa forma, ao que a gente tem hoje, né? Onde a gente tem uma série de bolsas que ajudam, que dão apoio ao aluno, sobretudo o aluno que vem de uma vulnerabilidade social maior. Né? Então, na época em que eu fui estudante, por exemplo, várias dessas bolsas não existiam. Então, eu acho que isso tudo mostra esse amadurecimento também do próprio movimento estudantil, das reivindicações. Né? Então, acho que esses foram momentos marcantes que eu vivi aqui dentro. Sim, sim. Inclusive, eu acho que é nessa crise de 16 que
surge o slogan da UERJ Vale a Luta, né? E Exatamente. esse slogan me ajudou, assim, me ajudou a pensar em muita coisa, lendo ele, enfim, pensando, estudando um pouco sobre a UERJ, um pouco não, bastante sobre a UERJ. É um slogan que eu gosto bastante. Professora, nos encaminhando agora para o último bloco de perguntas, né? É, queria agora saber um pouco sobre como você analisa o impacto da política de cotas aqui na UERJ, porque de fato hoje ela é talvez a característica de identidade mais forte que a universidade tem. Como a senhora analisa o impacto da consolidação Então, aqui na universidade? antes de falar propriamente sobre isso, eu queria dizer o seguinte: tem uma questão que eu acho que é interessante. Os cursos de licenciatura sempre foram cursos mais de uma maior diversidade. Né? Então, eu fiz a habilitação do bacharelado e licenciatura, até porque eu disse para você que naquela época as duas coisas eram agregadas. Né? E a minha turma, assim como as outras turmas de história, tanto do turno da manhã quanto do turno da noite, principalmente, sempre foram turmas muito diversas, turmas que agregavam alunos trabalhadores, alunos que vinham da Baixada Fluminense, dos municípios da Baixada Fluminense, que vinham dos bairros mais longínquos da Zona Oeste, como Campo Grande, Bangu, enfim. Então, sempre tiveram as licenciaturas, sempre tiveram esse perfil. Obviamente que a gente via uma diferença, e eu via isso, talvez pela formação anterior que eu tinha, né, e que eu tenho, eu via essa diferença em relação aos cursos, por exemplo, da área da saúde, que são cursos que funcionam no horário integral. Né? Então, que é difícil agregar, por exemplo, um aluno trabalhador. Então, medicina, odonto, enfermagem, mesmo o direito. Então, a gente observava essa diferença no perfil do alunado. O alunado que vinha fazer os cursos de ciências humanas, sobretudo esses que ofereciam licenciatura, e esses outros cursos. É claro que a partir do sistema de cotas, houve uma mudança também nesses outros cursos. Então, hoje a gente observa a universidade, a UERJ, mais diversa, mais inclusiva, né, e trazendo, oferecendo a oportunidade para que a gente possa minimizar, já a palavra bem que eu estou usando, minimizar essa diferença, né, as diferenças sociais que existem no Brasil. O Brasil é um país que tem diferenças sociais e econômicas abissais, né? E que o sistema de cotas, de uma certa forma, ele se propõe também a isso, né? A minimizar esses efeitos. E eu particularmente acredito que esse sistema ele vem trazendo isso. Ele está tornando a universidade mais plural, mais inclusiva, mais diversa, e acho que isso é fundamental, né, para os alunos, sobretudo os alunos que vêm de baixa renda, que vêm da escola pública, que vêm de uma condição socioeconômica mais vulnerável. Então, acho que isso é fundamental e acredito eu que a UERJ precisa manter isso. É uma pena que a gente vê uma precarização, sobretudo do Estado do Rio de Janeiro, ao qual a universidade está vinculada, né? No que a gente chama de um investimento maior, para que essas políticas elas pudessem ser mais abrangentes. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a UERJ vem procurando trabalhar nesse sentido, né? De reforçar não só a sua qualidade, como também a sua diversidade. É um jogo difícil, porque tem que equilibrar a prata, É, bem complicado. A gente vai tentando exatamente. dançar conforme a música. Professora, em seu ponto de vista, se permaneceram ou se alteraram, por exemplo, as relações de gênero dentro do departamento? Por que eu pergunto isso? Porque se a gente for olhar, por exemplo, a galeria de reitores da universidade, nós temos duas mulheres, a atual professora Gunnar e a Nilceia Freire, que foi em 2013, inclusive com ela a política de cotas foi implementada, enfim. Você acha que esse tipo de... Esqueci, professora. Vou refazer a pergunta. Em seu ponto de vista, professora, Eita, meu Deus. Em seu ponto de vista, como permaneceram ou se alteraram as relações de gênero dentro do departamento? Por que eu pergunto isso?
A gente foi na galeria de reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela é composta majoritariamente de homens, e temos só duas mulheres. Como vocês acham que isso se repete no departamento, se repete no instituto? Como se deu isso ao longo do tempo? Essa é uma pergunta muito interessante e muito desafiadora. Como historiadora, eu não acredito em imobilismos. Eu acho que a gente está sempre mudando, ainda que as mudanças possam ser lentas, né? Ou lentíssimas, como dizia Brodel, mas enfim. Então, eu acredito nas mudanças, mas essas mudanças, sobretudo essas que dizem respeito às questões ou às relações de gênero, elas de fato acontecem muito lentamente. Então, antes de responder especificamente a você, eu me lembro o Einstein Muros, acho que foi numa palestra de abertura, uma conferência de abertura, que foi feita pela então reitora da UFRJ, se não me falha a memória hoje, ela está como presidente da CAPES, professora Denise, em que ela trouxe umas estatísticas bem interessantes. E ela chamou atenção que hoje as mulheres são a maioria nos cursos de graduação das universidades. No entanto, elas não são a maioria na gestão das universidades. Então, o que isso nos diz? Por exemplo, o que a gente pode refletir ou inferir a partir daí? É um processo de mudança, obviamente, porque há algum tempo atrás as mulheres não eram a maioria sequer nos cursos de graduação. Então, a gente ainda tem cursos que são tradicionalmente mais masculinos. Se você pegar, por exemplo, as engenharias, e as mulheres ainda sofrem muito preconceito quando elas vão para esses cursos, sobretudo a engenharia civil, que depois essas mulheres têm que atuar, por exemplo, numa obra ou coisa que o vale, que são ambientes, vamos dizer assim, onde a masculinidade, o masculino e a masculinidade se impõem, de uma certa forma. Então, isso acontece. Mas, por um outro lado, a gente já vê mulheres que enfrentam isso e que estão tentando lidar com isso. Agora, no departamento de História, eu diria, ou mesmo no IFCH, eu diria que é a mesma coisa. Né? Nós temos, e aí eu acho que tem algumas questões que são bem interessantes para a gente pensar. Por exemplo, eu me lembro que Edmilson, certa vez, falou isso para mim, que na pós-graduação só mandavam as mulheres, na nossa pós-graduação aqui em História. Né? Foi uma pós-graduação que foi, de uma certa forma, foi uma iniciativa de mulheres, onde as mulheres estiveram à frente, não que os homens não estivessem participando, evidentemente, os professores, o próprio Edmilson participou ativamente e outros mais, mas essas mulheres tiveram uma oportunidade, professora Lenar, professora Lúcia Bastos, professora Lúcia Guimarães, professora Tânia Bessoni, essas mulheres tiveram uma oportunidade ali de desempenhar o papel de destaque, é isso que eu estou dizendo. Né? No departamento de História, a mesma coisa. O IFCH hoje a gente tem a professora Mônica como diretora, como já tivemos outras. Né? A professora Lúcia já foi, a professora Lenar já foi diretora do CCS, enfim, a professora Lenar já foi subreitora, né? Que hoje seria uma pró-reitora. Então, já tivemos. Mas eu diria que esses casos são casos ainda muito... como é que eu vou dizer? São números muito pequenos, muito reduzidos diante da projeção masculina nesse ambiente e nesses espaços, sobretudo nos cargos de gestão e nos cargos de pós-graduação. Né? Então, acho que é uma luta que as mulheres ainda precisam vencer. Não é uma luta fácil, porque o que acontece? Se você observar o que aconteceu no ano passado, na época da ocupação da universidade, a reitora ela foi ofendida de formas assim inimagináveis, para se a gente pensar que nós estamos num espaço que é um espaço universitário, um espaço acadêmico, tal como a Dilma foi na época em que ela estava vivendo toda aquela crise do governo que acabou levando ao impeachment. Né? Então, foi vítima de tanto a Dilma quanto a professora Gulnár, vítimas de uma série de palavras, de palavreados de baixo calão, ofensivos, que, de uma certa forma, atingiam a sua condição de mulher, tanto uma como outra. Então, eu acho que isso a gente ainda não conseguiu superar, porque nesses momentos, por exemplo, de luta política, essas coisas aparecem muito.
A questão de gênero, ela é extremamente importante e elas ainda aparecem muito. É uma questão cultural que a gente ainda geracional e que a gente ainda não conseguiu superar. E eu diria que hoje tem muitos outros ingredientes para a gente falar que daria para eu ficar aqui conversando com você muito mais horas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que hoje a gente tem até os homens que têm raiva de mulheres, né? O ódio às mulheres. Enfim, então a gente teria muitos ingredientes para falar sobre essa questão. Mas eu acho que, apesar disso tudo, como eu disse, a gente já avançou. Nós já avançamos, nós já conseguimos. Eu mesma fiz parte de uma gestão no departamento de história em que nós éramos 4 mulheres. Agora, nem por isso nós deixamos de sentir o peso das relações de gênero. Houve momentos em que nós estávamos enfrentando determinadas situações que nós percebemos que, por sermos mulheres, nós ouvimos determinadas coisas, nós recebemos determinados e-mails com determinado conteúdo, né? Então, por sermos mulheres, isso fez a gente pensar: será que fosse um homem na chefia do departamento ou mesmo nas coordenações, será que receberia esse e-mail? Será que, né, ouviria o que nós ouvimos? Então, eu acho que isso ainda acontece, vai acontecer, eu disse, porque é uma questão ainda cultural, né, que a gente precisa ir modificando. Agora, a gente não pode escalar, a gente tem que ter a coragem de dizer, de verbalizar, de enfrentar, né, e de tentar mostrar, muitas vezes, que aquilo não é o mais adequado para o tipo de relação que a gente está vivendo dentro de um ambiente universitário, de um ambiente acadêmico. Agora sim, para o final, já para encerrar a nossa conversa hoje, muito boa por sinal. A senhora gostaria de nos deixar. Oh, meu Deus, acelerei. Não. A senhora gostaria de nos deixar algum comentário ou perspectiva de futuro para o departamento, também para o nosso laboratório? Bom, eu vou começar pelo laboratório. Sim. O laboratório, eu diria para você que eu estou assim, muito feliz com as mudanças que o nosso laboratório ele vem experimentando, né? O laboratório, ele sempre foi um laboratório muito ativo, sempre foi, mas ele era um laboratório que ele tinha, a gente fazia um trabalho hercúleo porque nós éramos poucos dentro do laboratório. Eu, a Edna e a Jaqueline, basicamente, que atuávamos no laboratório e que fazíamos todo o trabalho do laboratório. E nos últimos anos a gente agregou colegas que eu acho que vieram com um espírito não só de muita parceria, mas também um espírito muito produtivo. Então, acho que isso trouxe uma qualificação para o laboratório que é muito importante para todos nós, né? Então, eu acho que o futuro do laboratório, não gosto muito de falar em futuro, né? E eu acho que o historiador ele não caminha muito bem nessa seara, não é a nossa seara, né? Mas enfim. Mas acho que as perspectivas, tirando o que está acontecendo hoje no presente, as perspectivas são muito positivas, porque eu acho que a gente tem feito, a gente conseguiu uma equipe que está trabalhando respeitosamente e que é produtiva e que eu acho que tem condição de tornar o laboratório maior, mais importante, mais qualificado dentro não só do IFCH como da própria UERJ, né? O nosso laboratório ele é cadastrado como UDT. Agora mesmo esses dias eu fiz a renovação, né? O que é o UDT? É uma unidade de desenvolvimento tecnológico, né? Dentro da UERJ. Então eu fiz a renovação desse cadastro da gente como UDT. Então a gente dentro disso a gente tem perspectivas, eu acho que dentro da divulgação científica, eu acho que a gente pode vir a se tornar, inclusive, uma referência, porque a gente faz uma divulgação na área de ciências humanas. Então, para nós é um desafio, né? Se a gente for pensar, porque às vezes a gente encontra determinados obstáculos que outros colegas em outras áreas as coisas saem muito mais fácil pela natureza do próprio curso, da própria disciplina. Mas eu acho que a gente vem ganhando experiência, a gente vem ganhando, a gente está conseguindo trocar e fazer com que as perspectivas futuras do laboratório sejam bastante promissoras. Em relação ao departamento, eu também penso a mesma coisa, porque eu acho que o departamento vem se renovando,
né, e estão entrando novos professores de outras gerações, que vêm, inclusive, professores de outros estados, como é o caso da própria Alexandra, né, como eu disse, que eu acho que isso é importante. Quando eu mesma fui fazer um doutorado fora do Rio de Janeiro, foi exatamente por isso, porque eu acho que você estabelece uma interlocução. O próprio Arthur, que é do Rio Grande do Sul, que é meu doutorando e que está fazendo doutorado aqui conosco. Então, acho que isso é importante para nós. A gente estreita esses diálogos, a gente consegue compartilhar experiências. Então, acho que o departamento ele só tem a ganhar com essa nova geração de professores que estão entrando e que vêm não só com energia da própria juventude, da própria, né, vamos dizer assim, da própria experiência mesmo, né, que eles trazem de outro lado, mas que estão aí querendo trabalhar e se engajar numa série de coisas. Então, eu acho que o departamento também tem perspectivas muito boas. Agora, a gente tem que enfrentar alguns desafios que nós temos. A reforma curricular, por exemplo, é um desafio e que a gente precisa enfrentar. Né? A questão, por exemplo, da inserção curricular da extensão é um outro desafio que a gente precisa pensar, sobretudo para o curso noturno que nós temos. Como é que isso vai ficar para o aluno que é um aluno trabalhador? Então, são questões que o departamento vai ter que enfrentar e que o departamento precisa discutir, mas eu acho que o departamento hoje ele tem condições para isso, porque, como eu disse, ele tem se renovado positivamente e tem professores com interesse, com dedicação e com capacidade suficiente para dar essas respostas, né, que o futuro, de uma certa forma, nos impõe. Agora, eu queria só falar uma coisa que eu acho que é uma preocupação, é uma angústia, é uma inquietação minha. Né? Eu acho que a gente precisa discutir também um pouco sobre a história própria, a própria história enquanto disciplina, né? O que é esse futuro que a gente não sabe exatamente o que é, mas que já está dando indícios para nós, e indícios para a gente são importantes. Então, como nós estávamos dizendo no outro dia, sobretudo em relação à inteligência artificial, por exemplo, o que esses desafios, que esse futuro que já está aí, né, que já faz parte do nosso hoje, do nosso presente, o que eles nos impõem em relação à nossa disciplina, à nossa área. Então, eu acho que o departamento também precisa, de uma certa forma, fazer essa reflexão e pensar de que forma que a gente vai lidar com essas questões. Mais uma vez, então, quero agradecer a sua participação aqui hoje. E não foi de muito valor, muito importante contar com a senhora aqui. Eu agradeço muito, a professora Alexandra também agradece. E é isso, ficamos por aqui hoje. Então, eu também quero agradecer muitíssimo pela oportunidade e dar, sim, os parabéns ao projeto e desejar muito sucesso para vocês aí nessa empreitada, que, como eu disse, isso também faz parte, né, dessa trajetória do departamento, e eu acho que é importante que a gente consiga nos escutar, né, todos nós, ouvirmos os outros colegas que já vieram antes de mim, os que virão depois, porque isso tudo nos ajuda a pensar o próprio departamento e a construir esse departamento coletivamente. Eu, pelo menos, acredito nisso. Eu acho que essa construção é coletiva de todos nós. E vocês fazem um trabalho aí importantíssimo nessa direção. Muito obrigada.